Pois bem, continuando nossa formação filosófica. Na etapa anterior vimos sobre a filosofia clássica, com Sócrates, Platão e Aristóteles. Temos ali então o momento em que a filosofia engloba, na sua busca pelo conhecimento, o ser humano. Não só como objeto de estudo, mas também como o objetivo fundamental de todo conhecimento, já que o conhecimento deve servir para o nosso próprio benefício. E aqui, quando eu falo em benefício, não estou falando apenas em benefícios materiais e temporais, mas em benefícios eternos. Eternos, referentes à alma, referentes à eternidade. Falar em filosofia, falar em conhecimento, apenas limitando-se a esta existência, é uma forma muito baixa de entender o conhecimento e sua utilidade. A utilidade do conhecimento deve visar a plena realização, e esta só pode ser pensada além desta vida, além da morte. Então, por isso, sim, o conhecimento deve ser usado, acima de tudo, para nos tornarmos pessoas melhores e aptas para a contemplação do bem durante toda a eternidade. Sim, para bom entendedor, meia palavra basta, penso eu. Quando falamos em bem, estamos falando no sumo bem, que é Deus. No entanto, é claro que a filosofia, ela não vai perceber que esse bem é Deus, como a religião o faz, obviamente, mas também vai perceber que não existe nenhum dos bens desta terra que possam nos dar felicidade, isto é, plena realização. Mesmo se todos eles juntos estivessem diante de nós, nós não seríamos aptos para encontrar neles, e nem eles seriam aptos para nos dar verdadeira felicidade. Somente um bem ilimitado, eterno, poderia conceder-nos isto. E este bem só pode ser Deus. Se não for Deus, nenhum outro pode ser. Por isso, então, os clássicos, e são eles os que nos dizem isso, eles bem compreenderam esta ideia de que a finalidade essencial do conhecimento é e deve ser o nosso progresso temporal e, acima de tudo, espiritual. E agora nós estamos na etapa seguinte, que é a etapa helenística ou filosofia helenística. Como a filosofia clássica se deu, contando Sócrates, Platão e Aristóteles, finzinho do século III, ou melhor, finzinho do século V e até a metade do século IV, mais ou menos, porque no caso antes de Cristo, os séculos são contados em ordem decrescente, do 5 para o 4, 3, 2, 1, entendem? Mas quando falamos em filosofia helenística, já estamos ali no século IV, mais para o fim, mais para o término deste, ou da metade para o término. Por quê? Porque em um século muita coisa acontece, e foi o que sucedeu no mundo grego. Para entendermos bem essa etapa, precisamos apelar para fatos históricos, para uma compreensão histórica da época em que esta etapa se deu. Começamos, portanto, pelo próprio termo utilizado para nos referirmos a esta etapa da filosofia. O termo que dá nome a esta etapa é helenístico, ou filosofia helenística. Helenístico, a palavra, o próprio nome Helena ou helênico, qualquer um desses termos encontra sua raiz etimológica na palavra elas, uma palavra grega que servia para representar todo aquele território que era ocupado pelos gregos naquele tempo. Não era só o que hoje nós chamamos de Grécia, não. O país Grécia que hoje existe tem um território específico. Já naquele tempo, o território ocupado pelos gregos era, digamos, um pouco além daquilo que hoje nós consideramos o país Grécia. Então, todo esse território era chamado Hellas,
a terra dos gregos. Por isso que todos os termos que fazem referência, de algum modo, à Grécia ou ao povo grego, possuem não esse prefixo, mas esse radical helênico, ele, como está aqui, helenístico, helênico, Helena, entendem? Agora, se o termo helenístico faz referência ao mundo grego, por que só esta etapa é chamada helenística e as outras não? Por que só esta etapa da filosofia faz referência ou alude à condição do povo grego ou ao território do povo grego? Por quê? Se as outras etapas anteriores também foram desenvolvidas por filósofos gregos, mesmo que tenham sido desenvolvidas inicialmente em colônias gregas, mas eram gregos. Por que então chamamos só essa etapa de helenística? Bem, o termo helenístico aqui não se refere propriamente ao fato de a filosofia ser desenvolvida somente por gregos, mas sim pelo fato de, neste período, o mundo grego se expandir além dos limites do território que antes era considerado grego. Isto se deu pelo seguinte: enquanto no período clássico, no início do século IV e nos séculos anteriores, o povo grego se organizava e vivia em cidades-estado, chamadas as polis gregas, no caso as polis gregas, cidades-estado porque eram cidades que tinham um governo próprio, como se fossem pequenos países. Elas se autogovernavam e isso por meio de uma democracia direta, onde o povo decidia quais leis deveriam ser vigentes ou não. Porém, a partir ou da metade para a frente do século IV a.C., temos a invasão e o domínio do Império Macedônico sobre o mundo grego. Invasão esta, não digo assim no sentido muito destrutivo, porque na verdade foi uma absorção. O Império Macedônico absorveu o mundo grego sob a liderança de Alexandre Magno, que era o imperador da Macedônia. Ele constituiu um grande e vasto império abrangendo as cidades-estado gregas, que a partir dali deixavam de ter autonomia política e passavam a ser dominadas, determinadas, regidas pelo Império Macedônico, pelo imperador, pelo chefe. Sendo assim, temos aqui uma mudança também de postura da própria filosofia. Na filosofia clássica, claro, havia sim uma grande preocupação com o conhecimento sobre o mundo e sobre o homem, principalmente, um elemento novo, mas conhecimento sobre o homem e seu agir, não só sobre o aspecto individual, mas também sobre o aspecto coletivo ou político, no que se refere ao governo e à orientação da vida social da cidade grega. Então havia essa preocupação no período clássico, refletir como as pessoas deveriam conviver em sociedade e administrar, reger, governar sua própria cidade. Como isso deveria acontecer, para que acontecesse de um melhor modo, de um modo justo, de um modo adequado a uma cidade grega. Isso acontecia no mundo clássico, porque os gregos governavam suas próprias cidades. Agora, no mundo helenístico, esse mundo que os gregos são parte de um império, mas não tem mais autonomia para se governar, a filosofia continua assim, ela é uma continuidade da filosofia clássica no que se refere ao conhecimento sobre o mundo, sobre o ser humano, sobre aquilo que nos compõe como seres humanos, nossa inteligência, nossa vontade, nossos afetos diversos, nossas potencialidades diversas, tudo isso continuava sendo objeto de estudo para a filosofia. Porém, a ruptura se dá aqui. Passa-se a dar mais enfoque no agir individual, isto é, na reflexão sobre o agir de cada pessoa em si mesma.
Claro, nas relações que eu devo ter com os outros, no modo como devo proceder indiferentemente a qualquer situação que se dê diante de mim, mas sempre uma reflexão sobre o meu proceder individual, não sobre o proceder coletivo ou sobre o modo que nós devemos governar nossa coletividade. Não. Toda a preocupação política é descartada a partir deste período. Justamente porque os gregos não podem mais se governar, não tem sentido refletir sobre algo que não pode acontecer. Uma vez que as leis vêm prontas, as ordens vêm prontas do império, da sede do império, não tem por que refletir sobre tais questões. Então, basta nos refletir sobre como devemos nós agir virtuosamente ou agir para sermos pessoas melhores em nossa própria individualidade, sem levar em consideração o contexto social e político. Se isto é bom ou se não é, a questão não é esta. A questão é que os gregos foram forçados a agir desse modo, a refletir, a orientar a filosofia deste modo, justamente pelas condições históricas que se manifestaram naquele momento. Mas isso também não é de todo negativo, porque o fato de o Império Macedônico absorver o mundo grego fez com que também a cultura e a sabedoria dos gregos fosse absorvida e fosse manifesta no mundo, no Império Macedônico, de modo que a partir dali os filósofos começavam a ver como mundo grego, o mundo verdadeiramente grego, o mundo da sabedoria grega, não só as cidades-estado onde viviam, mas todo o Império Macedônico. Todo o mundo conhecido poderia se tornar grego, uma vez que absorvesse a cultura e a sabedoria dos gregos. E é neste sentido que esta fase é chamada de helenística, justamente pelo fato de que todo o império torna-se helenizado, isto é, absorve a cultura e a sabedoria dos gregos. É neste sentido que é uma fase mais grega do que as outras, pelo fato de haver esta expansão da cultura e sabedoria gregas em meio ao Império Macedônico e em meio ao mundo conhecido. Então é neste aspecto que nós devemos entender, ou sob este aspecto, que devemos entender o termo helenístico, certo? O que torna esta fase, neste sentido, mais grega do que as anteriores, no que se refere à expansão do conhecimento grego, a expansão das doutrinas filosóficas que na época eram vigentes ou conhecidas. Penso que tudo o que precisava ser falado sobre essa fase da filosofia já está aqui na nossa aula. Na próxima aula nós continuaremos com a fase ou a filosofia patrística, que é dos padres da igreja, onde haverá uma relação entre filosofia grega e doutrina cristã. Espero que estejam conosco em nossa próxima aula. Fiquem com Deus e até nosso próximo encontro, se Deus o permitir.